Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no Saltério, no livro dos Salmos, capítulo, ou melhor, número 133, Salmo de número 133. Então diz assim a palavra do Senhor: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós rogamos a Ti a Tua graça, a Tua bênção, e que o Senhor nos conceda, Pai, a graça de termos o coração aberto, Pai, para entendermos a Tua palavra e também aplicarmos em nossa vida, que nós saímos daqui sabendo o que devemos fazer, como devemos viver. Dá-nos a capacitação para Te obedecer, Pai, para que não saímos daqui apenas sabendo, mas também prontos, inclinados a praticar a Tua palavra. Sim, Pai. Faça isso, Senhor, pelo Teu Espírito que em nós habita, que nos dirige e dispõe o nosso coração. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, a unidade é uma experiência humana que é experienciada e se manifesta em diversos contextos. Por exemplo, um deles é o contexto político. As pessoas, na época de eleição, as pessoas se unem. Elas têm um candidato, e as pessoas que têm um candidato em comum se unem umas às outras. Elas fazem propagandas para o partido ou para o seu candidato preferido. E após as eleições, elas continuam unidas nesse propósito. Por vezes você vê, quando o candidato delas recebe críticas negativas, essas pessoas se unem para defender o candidato delas. Porque elas têm um só propósito, elas têm quase como que um só coração. Elas vivem nessa unidade. Um outro exemplo onde a unidade se manifesta é no futebol. Você vê que quando há uma partida de futebol, várias pessoas se unem e torcem pelo time que elas amam, pelo time que elas gostam. E quando o seu time ganha, todas juntamente se alegram. Recentemente, a torcida do Fluminense aí se alegrou bastante, né? Algumas pessoas ficaram até roucas, né? E é interessante que essa unidade se manifesta na partida de futebol também. Outros exemplos a gente pode dar, né? Movimentos ideológicos, por exemplo, você vê pessoas unidas com uma ideologia, prontas para defenderem as suas ideologias. Movimentos de boicote também, né? Quantas pessoas se unem para boicotar uma empresa, para cancelar alguém? A unidade se manifesta, nem sempre ela é uma boa unidade, mas ela se manifesta no âmbito humano em diversas experiências. E o nosso texto, vocês puderam perceber, ele fala de uma unidade. É por isso que nós lemos vários textos aqui durante o nosso serviço litúrgico que falam dessa união do povo de Deus. Mas a unidade que o nosso texto fala, meus irmãos, ultrapassa todos os contextos humanos, todas as outras experiências humanas, porque ela não é uma unidade mundana, não é uma unidade política, social, ideológica, mas é a unidade do povo de Deus. E é nesse contexto, nessa união, que Deus abençoa o seu povo, que Ele traz a sua bênção sobre o seu povo. E é isso que o Salmo pretende nos ensinar. Então imagina aí o israelita peregrinando até o templo em Jerusalém, todos juntos em um mesmo pensamento, com um só coração, como um só povo, sabendo que eles estão unidos e que Deus os abençoará. É isso que o Salmo pretende ensinar. Ele se enquadra, é interessante que esse Salmo se enquadra dentro dos salmos de sabedoria. Lembra que existem vários tipos de salmos. Então, esse livro, com esses diversos poemas, com esses diversos cânticos e orações,
Ele não tem só um tipo de salmo, mas tem vários tipos. Como nós já vimos aqui, né? Alguns de lamentação, outros de ações de graça, outros salmos são hinos que louvam os atributos de Deus, os seus feitos, e existem os salmos sapienciais ou os salmos de sabedoria. E o intuito desses salmos é ensinar sabedoria. Eles são muito semelhantes aos livros que nós também chamamos de livros de sabedoria, por exemplo, Jó, Provérbios, Eclesiastes, é um outro livro de sabedoria. Então, esses cânticos ou estes salmos sapienciais, eles têm preocupações, temas, assuntos que nós encontramos também nesses livros de sabedoria. O Salmo 133, ele então enfatiza aqui a arte do viver bem, uma vida bem-sucedida diante de Deus, mas uma vida em comunidade. Ele vai enfatizar ou ele vai celebrar a unidade do povo de Deus e vai nos incentivar a perseguir essa unidade quando ela estiver em falta. Então é isso que o Salmo pretende nos ensinar. Então, ele fala sobre a unidade da família de Deus. E ele basicamente fala duas verdades sobre esse assunto, sobre a unidade da família de Deus. A primeira verdade, meus irmãos, se encontra no verso de número 1. Tá? Ele vai mostrar que essa unidade é apreciável. Tanto é que ele começa aí com como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É interessante que o Salmo ele começa fazendo um convite aos leitores, somos nós, a prestarmos atenção. Ele chama a nossa atenção, ele pede para que nós olhemos para a unidade do povo de Deus como algo apreciável. Como é que nós entendemos isso aqui? Como é que nós vemos isso no Salmo? Porque ele começa com um ó, né? O ó aqui é uma interjeição. É uma expressão de espanto, de admiração. Mas é interessante que no hebraico, a palavra que o autor usa aqui, normalmente é usada quando ele deseja que nós percebamos algo. Quando ele deseja que nós prestemos atenção em algo. Ela pode ser traduzida como veja ou preste atenção. Então seria mais ou menos o seguinte: preste atenção como é bom e como é agradável que os irmãos vivam unidos, ou vivam unidos os irmãos, como está na ordem do nosso texto. E quem são esses irmãos aqui? Quem são esses irmãos que o Salmo fala? A palavra irmãos no Antigo Testamento ela é usada de várias maneiras. Por exemplo, filhos do mesmo pai ou da mesma mãe são chamados de irmãos. Mas essa é uma palavra também que é usada para descrever a relação entre os israelitas. Então, até mesmo pessoas de tribos diferentes, por exemplo, tribo de Judá, tribo de Zebulon, né? Embora fossem de tribos diferentes, as pessoas ali eram consideradas como irmãs, tá? E por que isso? Porque os judeus têm uma identidade étnica bem estabelecida. Eles são filhos de um homem chamado Abraão. Eles são parentes de Abraão, Isaac e Jacó. Eles vieram desses patriarcas. Então, eles têm uma identidade étnica bem estabelecida. E essa identidade é expressa aqui no nosso Salmo com esse termo, né, com esse título, digamos assim, que é irmãos. E é interessante, meus irmãos, que veja, nós citamos aqui que Israel era composto desses clãs, né, de várias tribos, que são 12 tribos. E eles são clãs diferentes, mas formam um único povo. Então, embora existam vários clãs ou várias tribos diferentes, eles formam um único povo ou são também foram escolhidos como um único povo, uma única família, a família bendita do Senhor. E essa família, embora ela seja una ou única, por diversas vezes ela passou por dissensões ou divisões. Você percebe isso olhando para a história de Israel. Uma dessas dissensões aconteceu no período dos Juízes. Quem leu aí o livro dos Juízes sabe muito bem como é um livro que descreve a pecaminosidade do povo de Deus. Ele começa com uma pecaminosidade que vai se tornando pior
cada vez pior, até chegar o final do livro. É uma pecaminosidade que aparece escalonando, digamos assim. Cada vez ela aparece pior, conforme o autor narra a história de Juízes. E não é à toa, meus irmãos, que o autor deste livro, por várias vezes, ele comenta que na época dos Juízes não existia rei em Israel. Cada um fazia conforme agradava o seu coração, cada um fazia conforme era reto, correto diante dos seus olhos. Isso já mostra que há uma desunião, digamos assim, uma dissensão no meio do povo de Deus. Então, neste período, nós podemos ver o quanto as tribos ficaram divididas e o pecado dessa falta de unidade quase que levou à aniquilação da tribo de Benjamim. No final do livro de Juízes, você vê que há uma guerra entre as tribos. E a tribo de Benjamim quase que é aniquilada. Tanto é que o povo lamenta, né? O povo lamenta no final que uma das tribos quase foi completamente destruída. A tribo, uma daquelas tribos que o Senhor escolheu para fazer parte do seu único povo. Então, esse momento aí, esse período dos Juízes, foi um período de divisão, de dissensão no meio do povo de Deus. Um outro período que nós podemos citar foi o período de Saul, quando Saul morreu. Lembra que quando Saul morreu, Davi ele passou a reinar sobre Judá. Mas em Israel, sobre as outras tribos, o filho de Saul, chamado Isbosete, ele governou as outras tribos de Israel. E houve uma guerra civil na terra. Até que, por fim, Davi venceu a guerra e ele se tornou rei sobre todo o povo de Deus e tomou Sião, estabeleceu Sião e Jerusalém como a capital do povo de Deus, capital da terra e do reino. E houve ali um local único de culto. E, nesse momento, o povo de Deus passou a se unir, ele passou a experimentar essa unidade. Talvez esse salmo tenha sido escrito nesse período, quando Davi conseguiu vencer a guerra ali contra o filho de Saul, Isbosete, e se tornou o rei de todo o reino de Israel, unindo assim o povo de Deus e todas as tribos. Então, provavelmente, esse salmo foi escrito nesse período. Houve outros períodos também de dissensão e divisão, né, que provavelmente vinham ao mente do povo quando eles cantavam esse salmo, e eles lembram aqui como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos, o povo de Deus experimentarem a união que o Senhor sempre quis que o seu povo vivesse. E, meus irmãos, nós estamos reunidos aqui expressando a unidade da família de Deus, a unidade da família de Deus, da nova aliança. Nós somos pessoas diferentes, nós temos jeitos diferentes, origens, costumes, sotaques, cidades diferentes, histórias diferentes. Cada um tem uma história, cada um tem uma vida particular. Mas embora haja essa diferença, essa diversidade no meio do povo de Deus, nós estamos unidos porque nós estamos aqui em um só propósito, nós adoramos um único Deus, nós temos um só Senhor Jesus Cristo, nós recebemos um só batismo, estamos unidos em um só corpo, estamos debaixo de um só cabeça, que é o nosso Senhor. Deus, meus irmãos, nos chamou para sermos o seu povo e vivermos em unidade, e é por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos. Irmãos não é apenas um termo cordial. Quando nós chamamos os outros de irmãos, não é apenas cordialidade, carinho, embora, claro, seja também, mas a ênfase não é essa. É uma demonstração de carinho, é uma demonstração de cordialidade, mas a ênfase do termo irmãos não é essa. A ênfase do termo irmãos é mostrar como o outro participa da família de Deus. Então, não é demonstração apenas de carinho, nem de cordialidade, não é uma gíria, né? Tem gente que chama o outro de irmão na rua, né? Ô irmão, e aí, irmão? Como é que você tá? É a gíria. Não é isso. Nós expressamos, quando nós chamamos outro de irmãos, que essa pessoa faz parte da família de Deus.
a família que Deus prometeu a Abraão. E essa unidade que nós já experimentamos como povo da aliança, ela precisa também ser expressa em nossa vida cristã. E era assim que os primeiros cristãos viviam. Eles viviam em uma unidade. Lembra a descrição que Lucas faz em Atos, da igreja, que aparece em Atos dos Apóstolos? Eles estavam sempre juntos louvando a Deus. Eles estavam sempre juntos perseverando na doutrina, na oração, no partir do pão. Eles tinham um só coração, tinham tudo em comum, até a ponto de venderem as suas propriedades para suprir as necessidades daqueles que precisavam. Eles faziam isso por causa dessa unidade. E a Bíblia nos chama a expressá-la na nossa vida cristã. E não é fácil. Por vezes não é fácil expressar essa unidade. Ela implica, por exemplo, aguentar aquele irmão que todo mundo acha um mala sem alça, né? Existem irmãos assim, não vamos negar, né? Existem irmãos assim, mas são nossos irmãos, né? Eles são parte do corpo de Cristo. E nós, como parte dessa família, precisamos aguentar essas pessoas, ajudá-las, estar próximos delas, viver em unidade com elas, ligar para elas, orar por elas, aconselhá-las, ouvi-las. Isso tudo faz parte da unidade do povo de Deus. E, meus irmãos, isso é muito difícil na nossa época, no século XXI, porque normalmente as pessoas elas têm uma cosmovisão individualista. É difícil praticar o que o texto está nos chamando a fazer, porque normalmente as pessoas possuem uma cosmovisão individualista, e essa cosmovisão individualista, ela afeta a muitos crentes. Não é incomum você ver pessoas achando que podem viver a vida cristã sozinhas. Um exemplo disso é o número crescente de desigrejados. Pessoas que não querem mais participar de um corpo, não querem mais viver em comunhão com outras pessoas. Para elas podem viver a vida cristã sozinhas, serem peregrinas sozinhas. São os desigrejados. Mas existem pessoas que fazem parte de uma igreja, elas congregam em uma igreja, estão no hall de membros, mas ainda assim elas vivem uma vida cristã individual. Elas só vêm para o culto, entram caladas, saem caladas, não falam com ninguém. Acaba o culto, vai direto para casa, não quer ficar para ter um momento de comunhão, de conversa com os outros irmãos. Elas não participam dos eventos da igreja, não participam das confraternizações da igreja, não têm contato com outros irmãos durante a semana. As pessoas acham que a igreja é apenas o ajuntamento de pessoas que se reúnem para prestar culto e ouvir sermão, que faz parte do culto. E isso é toda a unidade que nós devemos experimentar na vida cristã. Algumas pessoas pensam assim: toda a unidade que nós temos para experimentar na vida cristã é esse momento aqui. Acabou esse momento aqui, eu não quero papo com ninguém. Não quero que ninguém fale comigo. Eu não vou ligar para ninguém durante a semana. Eu posso viver uma vida cristã sozinho. Só preciso desse momento aqui para o culto. Tirando isso, dá para viver como crente sozinho. Mas, meus irmãos, a união da família de Deus não deve ser algo apenas expresso fisicamente aqui, quando nos reunimos para cultuá-lo. Deve ser expresso durante a nossa semana, no nosso convívio com os nossos irmãos, nas mensagens que nós mandamos, nas ligações, quando nós estamos com os nossos irmãos, saímos para nos entreter. É um tipo de comunhão, é um tipo de unidade. É uma maneira de expressar o que o texto está nos chamando a fazer. Então, esteja com os teus irmãos, estude a Bíblia com eles, ore com eles, se importe com eles. É isso que Deus nos chama a fazer
por meio do Salmo 133. E esse texto, meus irmãos, é magnífico porque, como ele nos chama a viver vidas unidas, a viver unidos como o povo de Deus, ele nos previne a criar dissensões e partidos na igreja, pois essas coisas dividem o povo de Deus. Quantas igrejas estão completamente divididas, completamente cheias de problemas, porque existem pessoas na igreja que estão com intriga com outros irmãos, às vezes famílias inteiras. Existem igrejas assim, e uma família não gosta da outra e arranja confusão por causa de bobeira. Coisas de só menos importância. Quantas igrejas estão destruídas por causa desse tipo de atitude? Às vezes é um vaso que é colocado num lugar e o outro não gosta, né? Colocou o vaso aqui no meio da mesa, não gostei muito não. Aí vai lá arrumar confusão com o outro irmão. É por causa de uma cortina. Esse tipo de coisa existe. E veja, são dissensões que nós causamos que são por coisa mínima, por coisa pequena. É claro que, por vezes, a divisão dentro de uma igreja é lícita. Imagina uma congregação que começa a abandonar a palavra de Deus, começa a surgir heresias do púlpito, e um grupo de irmãos percebe isso, né? Eles saem dali, eles estão se dividindo. Essa divisão é lícita, essa divisão é correta. Não somente pode, mas deve, nesse caso. Mas nos outros casos, por causa de coisa pequena, coisa que você pode suportar, é causar dissensão no meio do povo de Deus à toa, por problemas pequenos. E Satanás, ele se aproveita disso. Ele se aproveita disso nas igrejas locais para trazer completa destruição no povo de Deus. Então, esse texto nos chama a unidade e a apreciar, a ver como é bom, como é adequado, como é precioso, encantador e amável a vida cristã quando nós vivemos em união. E uma outra verdade, meus irmãos, que o texto nos chama a ver, é que essa unidade é abençoadora. Vamos ler aí o verso de número 2 a 3, que é esse trecho que fala que a unidade da família de Deus é abençoadora. Leiamos o verso, então, de número 2 a 3. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então perceba que ele começa falando que essa unidade é apreciável, e agora ele vai fazer uma comparação, ou vai trazer duas comparações, melhor dizendo, que descreve essa unidade da família de Deus. E a primeira comparação, ele faz uma alusão aqui ao óleo sobre a cabeça de Arão, ao bom óleo, né, ou óleo precioso, como aparece no nosso texto, sobre a cabeça de Arão, e ele invoca aqui a imagem da consagração do sacerdote, ou do sumo sacerdote, melhor dizendo, que aparece lá em Levítico capítulo de número 8. Né? Só que antes nós precisamos entender quem que é Arão. Vocês se lembram, né, alguns de vocês devem se lembrar que Arão é o irmão, ou foi o irmão de Moisés, escolhido por Deus para ser o primeiro sumo sacerdote. Então, Deus escolheu Arão para ser esse primeiro mediador entre Deus e o povo dentro do sistema de culto do Antigo Testamento, que foi também estabelecido pelo Senhor. E no dia da consagração de Arão como esse sumo sacerdote, o óleo, esse bom óleo, foi derramado sobre a sua cabeça. E é interessante que esse óleo aqui é diferente de qualquer outro. Ele era um óleo que foi preparado especialmente para as coisas sagradas. Ele era usado para consagrar os utensílios do tabernáculo e também na consagração dos sacerdotes. Né? E Arão era o sumo, ou o grande sacerdote, o principal dentre a casta ali
sacerdotal. E é interessante que ele era feito, né, esse óleo era feito com várias especiarias preciosas, a mirra, a canela, a cana aromática, a cássia, e eles pegavam todas essas especiarias e misturavam com o azeite de oliva, produzindo assim esse óleo da unção. E esse óleo, o que ele simbolizava, né? Por que tinha que derramar o óleo sobre a cabeça do sumo sacerdote? Porque ele simbolizava a eleição e a proteção de Arão, ou do sumo sacerdote, para manipular as coisas sagradas. Vocês se lembram que não era qualquer pessoa que podia mexer nas coisas do templo. Não era qualquer um que podia entrar no templo. Tá? Lembra que o templo do Antigo Testamento não era um local para as pessoas ficarem entrando lá. Tá? Senão ia ter um monte de gente morrendo o tempo todo. Né? Que não podia. Só os levitas podiam mexer com as coisas do templo e os sacerdotes. Então, a unção sobre Arão, essa consagração com esse óleo, simbolizava a sua eleição e a proteção dele para mexer com as coisas sagradas, né? Então o texto descreve essa consagração de Arão de uma maneira bem vívida, né? Fala do óleo descendo ali sobre a sua cabeça, escorrendo sobre a barba até chegar à orla superior das suas vestes. E o que o texto quer dizer com isso? O que ele quer nos mostrar com essa imagem da consagração de Arão? Se você, meu irmão e minha irmã, não pulou nas suas devocionais aqueles trechos do Antigo Testamento, em Êxodo, que descrevem bem detalhadamente a construção do tabernáculo e também a confecção das vestes do sumo sacerdote, então você talvez se lembre que na veste do sumo sacerdote existia um peitoral, né? Era um peitoral, um quadrado, e nesse peitoral ele tinha várias pedrinhas, 12 pedrinhas no total, simbolizando as 12 tribos de Israel, ou seja, simbolizando todo o povo de Deus. E então veja, a descrição que o Salmo nos dá sobre esse óleo, ele desce sobre a barba de Arão e ele, provavelmente a imagem que ele quer trazer aqui é que ele desce também sobre esse peitoral de Arão, ou seja, o óleo escorre ali naquele local da veste sumo sacerdotal que representava as 12 tribos de Israel. Isso quer dizer então que a bênção do Senhor derramada sobre Arão era também derramada sobre todo o povo de Deus. E isso é apenas uma antecipação do que aconteceria com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado não de sumo sacerdote apenas, mas de o grande sumo sacerdote. Sumo sacerdote já é grande sacerdote. Aí o autor de Hebreus chama Cristo de o grande sumo sacerdote. Ou seja, não tem ninguém igual a ele. Ele é maior do que todos. A unção, meus irmãos, que caiu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo não foi apenas derramada sobre ele, mas também foi derramada sobre cada um de nós. Foi derramada sobre todo o povo de Deus. Nós vimos hoje na EBD que nosso Senhor Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo. E o mesmo Espírito que ele recebeu, ele enviou, derramou sobre o seu povo, porque tudo aquilo que ele recebe também é nosso, porque ele é o nosso representante. Então, a unção que Arão recebeu foi apenas uma antecipação daquilo que nós também receberíamos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa segunda comparação, há também a imagem aí de 2 lugares que o autor traz. Ele fala do orvalho do irmão, que essa unidade é como o orvalho do irmão que desce também sobre os montes de Sião. Então Davi cita aqui 2 lugares diferentes. O primeiro deles é o Hermon. E o Hermon, ele é muito fácil de você ver ele ali na terra de Israel, porque ele é uma montanha imponente, tá? E ele, em determinadas épocas do tempo, ele fica com o seu cume coberto de neve. É o único local de Israel que fica desse jeito, que é coberto de neve. É o Monte Hermon. E ele fica no extremo norte de Israel. Se você olhar no mapa, ele fica aqui em cima, tá perto da Fenícia.
no extremo norte de Israel. E ele fala aqui também do monte ou dos montes de Sião, que fica no sul. Então, o Hermon no extremo norte e Sião na parte sul da terra de Canaã ou na terra de Israel. E vocês estão já craques sobre o Monte Sião. Vocês sabem muito bem o que é esse monte, o que ele significa, o que ele simboliza, porque é ali que fica o templo. Sião é a montanha ou a colina que era a capital do reino de Davi e reino do sul também, e ali ficava o templo. Sião, meus irmãos, era o centro religioso do mundo. Era o centro religioso de Israel e é o centro religioso do mundo, porque ali ficava o verdadeiro culto, né? As nações são pagãs, elas adoram falsos deuses, mas ali o povo de Israel adorava o único e verdadeiro Deus. Então Sião era o centro religioso de todo o mundo, para onde então os peregrinos caminhavam para juntos ali como um só povo adorar o Deus de Israel. E diferente do Hermon, Sião, ele é um local árido. Hermon é um local úmido. Tanto é que aqui cai o orvalho, né? É um local úmido. E esse orvalho aqui, talvez o autor ele esteja falando da garoa que cai ali em Sião, né? Ou do chuvisco que cai em Sião, no Hermon, melhor dizendo. Só que Sião é um local seco e árido. Então é interessante essa imagem que o autor traz aqui, porque, veja, nós mencionamos que Hermon fica no extremo norte, Sião no sul. Como é que o orvalho do Hermon cai sobre Sião? É uma coisa impossível. É uma coisa impossível. Não tem como o orvalho do Hermon cair sobre Sião. Provavelmente a ideia que o autor quer trazer aqui não é de uma topografia literal, tá? Provavelmente ele está falando de uma topografia teológica. A ideia aqui do salmista é fazer uma descrição imaginativa. No Antigo Testamento, alguns textos falam do orvalho como uma figura, um símbolo para falar ou descrever sobre dos efeitos do orvalho, que é trazer fertilidade, trazer o frescor e a vida. Então, o Salmo ele nos leva a imaginar que Sião, esse local, esse centro religioso do mundo, é um local onde o povo de Deus está unido e onde o Senhor derrama o seu frescor, a vida, a bênção. E é por isso que o verso de número 3 ele termina fazendo essa explicação mais clara. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, essas duas comparações são usadas aqui para mostrar que essa unidade do povo de Deus é abençoadora. E quando o povo de Deus está unido, ele termina aqui, né, o verso de número 3, mostrando que quando o povo de Deus está unido no culto, especificamente no culto, ele é abençoado pelo Senhor. É por isso aqui que ele faz a menção a Sião como o local de culto, centro de culto. É o local onde o Senhor especialmente derrama a bênção e a vida para sempre. Meu irmão, a unidade da família de Deus é abençoadora. Não foi quando o povo de Deus estava unido e reunido que o Espírito Santo foi enviado em Atos capítulo 2? Quando o Espírito desceu sobre o povo de Deus, o Espírito da bênção, como Paulo chama, o povo de Deus estava reunido, estava junto, esperando a promessa do Senhor. E várias vezes o livro de Atos descreve o Espírito do Senhor descendo sobre o seu povo, enchendo os primeiros cristãos com o Espírito Santo. E quantas vezes você não foi também abençoado pelo Senhor durante os cultos de domingo e durante as reuniões da semana? Não somente sendo cheio do Espírito de Deus, mas de outras maneiras também. Quantas vezes você chegou aqui triste no culto ou em uma reunião semanal, mas Deus te abençoou aqui
no ajuntamento solene do seu povo e você saiu alegre? Quantas vezes você chegou aqui fraco e você saiu fortalecido? Você não estava animado para estar aqui, para viver a vida cristã, mas ao ouvir a palavra do Senhor, você foi animado por Ele. Saiu daqui encorajado, fortalecido pelo Senhor. Quantas vezes você chegou aqui desesperado, sem saber o que fazer, por causa de problemas, de situações que chegaram na tua vida, situações que você não tinha controle, e te deixaram quase que desesperado, sem esperança nenhuma. Mas você saiu daqui esperançoso pela palavra do Senhor, pela atuação do Espírito do Senhor no seu coração. Quantas vezes você chegou aqui, meu irmão, quebrado, destruído, mas Deus derramou a sua bênção sobre você e você saiu daqui completamente restaurado pelo Senhor. Isso acontece porque, de uma maneira especial, Deus derrama a sua bênção sobre o seu povo, quando nós estamos em unidade para cultuá-lo. É assim que termina o nosso salmo. Talvez você não tenha entendido ainda o quão importante é essa unidade da família de Deus, do povo do Senhor. E caminhando para o final, eu quero te usar mais um argumento para que você veja essa importância. Eu quero usar ainda mais um argumento para você ver a importância da unidade do povo de Deus. Eu quero fazer isso através de uma pergunta. Se você morresse, ou se você estivesse, melhor dizendo, prestes a morrer, e tivesse a oportunidade de fazer uma última oração, está caminhando para a morte, está quase morrendo, você tem a oportunidade de fazer uma última oração, o que você pediria a Deus? Você já pensou sobre isso? Não sei, talvez não. As pessoas não gostam muito de pensar sobre morte, né? Que vai morrer um dia. Mas você vai, se Cristo não voltar antes. Então você já parou para pensar, se eu pudesse fazer uma última oração no momento lá da minha morte, o que eu pediria, o que eu falaria diante de Deus? Qual seria a minha oração? Meus irmãos, a unidade da família de Deus é tão importante que o nosso Senhor Jesus pediu isso ao Pai em sua última oração antes de ir para a cruz. Não foi a última oração de Cristo, mas foi a última enquanto ele estava caminhando para ser entregue, antes de ir para a cruz. Então, uma das suas últimas orações, antes de ir para a cruz, antes de ser preso, antes de ser investigado, inquirido pelo Sinédrio, antes de ser entregue às autoridades romanas, o nosso Senhor Jesus fez uma última oração que se encontra em João, capítulo 17, versículo de número 20 a 23. E nessa oração ele pede a unidade do povo de Deus. E eu termino o nosso sermão de hoje lendo esse trecho que é magnífico. É magnífica essa oração que o nosso Senhor Jesus faz. Belíssimo. João capítulo 17. Versículo de número 20 a 23. Acompanhe comigo a leitura. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.